tarde. Boa tarde a todos. Vocês podem ver a minha tela? Sim? Sim. Obrigada a todos por esta oportunidade, este convite. Vou apresentar isto em nome de Genevieve Williams, que é experto nessa questão sobre arte, ciência e tecnologia. Esse é o meu trabalho e que eu vou estar analisando e discutindo hoje, desde o ponto de vista da sinergia e a inovação. A ciência e a arte sempre tiveram uma relação muito interessante entre elas. Ambas as duas são línguas para descrever o mundo e seu sentido, ambas maneiras de ter sentido do mundo que nos rodeia, e a tecnologia é uma inovação fantástica para permitir a comunicação entre essas duas. Não somente é uma ferramenta, como vamos ver, é uma forma de se assegurar, garantizar que as duas estão se comunicando e às vezes aportando os meios apropriados para que a ciência e a arte possam se comunicar entre elas. Eu sou músico, o primeiro intento para ver a relação entre ciência e arte foi através da ciência e a música. E a música é um exemplo maravilhoso de como a ciência pode dar a linguagem correta, uma linguagem muito correta, maravilhosa, para escrever coisas que estão acontecendo neste mundo. Sabemos que temos notas musicais, ritmos, espectro, sequências. Então sabemos que podemos utilizar a ciência para descrever música e escrever isso. E é uma coisa que não é nova. Sabemos que na antiga Grécia existia uma base matemática da música. Os cientistas daquela época estavam com muito interesse em ver a forma como a matemática podia descrever a música, e Pitágoras principalmente. Sabemos que ele era muito apaixonado com a harmonia, os sons, os diferentes sons, como essas diferentes coisas podem operar juntas com razões. Mas não tudo é assim. Essa é somente uma parte. Em algumas oportunidades na antiga Grécia também estavam interessados na forma como a música poderia proporcionar fundamentos para entender o universo. Os cientistas, os artistas e os músicos buscavam padrões na natureza, buscando a harmonia global na forma em que os planetas em movimento também tentavam de descrevê-los através da harmonia e da música, como por exemplo o sistema solar completo. E através dos séculos houve muitas tentativas de escrever isso de diferentes formas. E, por exemplo, Grafúrios, no século XV. Realmente eu gosto muito disso, porque ele tentou de fazê-lo de um jeito muito bonito, um conceito desse tempo, porque nós tínhamos os planetas, por exemplo, Júpiter, Marte, e daí surgiam tons musicais.
ideias, diferentes ideias. Tudo parte do mesmo ritmo, da mesma teoria estrutural. E seria como uma descrição científica do sistema solar e da sua relação com a música. E é uma forma muito eficaz pela qual os cientistas descreviam algumas coisas que podiam ser colocadas de forma conjunta e também envolver o mundo das artes com a astronomia. Um dos meus favoritos foi o Kepler, Johann Kepler. Em 1615, ele publicou um trabalho monumental chamado A Harmonia do Mundo. Ele fez um descobrimento maravilhoso sobre esse assunto, que os planetas se movem em órbitas elípticas e que eram acelerados dependendo do longe ou do perto que estavam do Sol. Então, desse jeito, ele encontrou uma forma de comunicar essa nova ideia de que os planetas se mexiam, se movimentavam mais rápido ou mais lento ao redor do Sol, em órbitas elípticas, e qual era a melhor maneira de comunicar essa mensagem. É claro que pode ser usada a geometria, como vocês podem ver aqui. Ele era muito hábil nisso, mas também pode ser usada a matemática para descrever este conceito físico. E esta é a forma de comunicar este descobrimento importante. Isso foi música. Música era o idioma correto de comunicar, de fazer um resumo ou colocá-lo de uma forma fácil de comunicar e entender. Cada nota musical aqui é comparada com a velocidade do planeta, que se movimenta ao redor do Sol. Como vocês podem ver, as notas vão para cima e para baixo, sobem e descem, vão rápido e às vezes mais devagar. E vocês podem ver Marte, por exemplo, ou Júpiter, a variação é mais rápida, é maior. Vão mais rápido, vão mais lento, numa forma macroscópica do que se refere a comparado com Júpiter. Vênus, por outra parte, é um movimento quase circular, não há quase variação na sua velocidade. Mas também vocês podem ver a variação no que na música se refere. Eu gosto disso porque é a forma de usar a arte, é uma forma efetiva e muito poderosa de comunicar, de descrever a ciência. Nós podemos dizer que a ciência, por exemplo, a ciência para a arte é uma forma de integrar novas ideias. Nós sabemos que a ciência, na história, proporcionou novas ferramentas, novos materiais, novas formas de criar arte. Quando penso particularmente em algumas formas de arte que estão relacionadas com a ciência e com a matemática, uma delas é a arquitetura. Antônio Gaudí, por exemplo, é um arquiteto espanhol de Catalunha, que utiliza formas matemáticas como parábolas, hipérboles, helicoides, para formar o espaço e fazer formas completas, que quase não é necessário outra coisa, se quer pintar a estrutura, porque a luz é a que se curva e se transforma na estrutura matemática.
E também utiliza formas que ele as copia da natureza, como, por exemplo, espirais, candelários. A ciência proporciona novos materiais à natureza. Outra forma... A ciência proporciona novas formas. Aqui vamos ver uma transformação bem interessante sobre a pintura. Onde, na verdade, se precisa cores meios da forma de estabilizar cores, estar seguros a forma em que não se ficassem sem cor e a forma que ela achou é bastante interessante para evitar É muito interessante ver que alguns desses artistas, inclusive eles eram cientistas e estudaram as formas de fazer novas pinturas, novas técnicas e fazer, por exemplo, a mistura para evitar as rachaduras, utilizando o mel de abelhas para evitar que as obras ficassem sem cor. A arte não é somente uma fonte de ajuda, é uma forma de achar e também de se comunicar com a ciência, de chegar até novos descobrimentos e chegando até a química. O que acontece se, ao mesmo tempo, nós adicionamos a tecnologia? Qual vocês achariam que foi o primeiro mecanismo para transmitir música em distâncias compridas? Se pensamos nisso, provavelmente pensaríamos que foi a rádio. Ou alguma forma de tradução oral. Porém, a primeira transmissão musical utilizando tecnologia foi uma coisa chamada o telégrafo musical. Foi invento de Elisha Gray, que foi patentado em 1875. O que era utilizada a linha do telégrafo para enviar sinais e do outro lado encontrava-se o receptor, onde fazia uma vibração para reproduzir as notas correspondentes à tecla que estava sendo pressionada. O que é realmente fascinante é que o telégrafo não foi criado para enviar música. Foi criado para enviar informação, palavras. Foi criado dentro de um entorno totalmente diferente por uma artista que queria utilizar a tecnologia para conseguir assegurar de que a comunicação... Então, novas coisas como o telégrafo musical foi criado. Outro exemplo, por exemplo, que provém da literatura, foi a Pleasure do Text, de Roy Ascott, em 1980, o Museu de Arte Moderna da cidade de Paris trabalhou conjuntamente para poder distribuir textos
como se fosse um conto de fadas. Em 11 diferentes locações, como por exemplo o Canadá, Austrália, Europa. E cada uma representando um personagem, por exemplo, mágicos, princesas. O que eles tinham era um instrumento parecido a uma máquina de escrever. Não existia forma de transmitir a mensagem como se fosse um texto. O texto era a norma e eles estavam extrapolando os limites, criando arte, criando ferramentas visuais como um leão, por exemplo. A máquina de escrever não foi criada para desenhar estes elementos. Porém, o artista conseguiu evitar esses limites e melhorá-los. A arte sempre desafiou a tecnologia. Para poder satisfazer a necessidade fundamental do artista de se expressar e poder chegar até mais pessoas. Em termos mais modernos, como vamos ver mais tarde, já não utilizamos o telégrafo musical, utilizamos redes de desviação, utilizamos na Inglaterra, e essas redes são muito especiais, porque permitem comunicação de alta qualidade entre sítios de pesquisa, universidades. Isto é uma coisa que eu quero mostrar para vocês, uma coisa que aconteceu alguns anos atrás, onde nós organizamos um concerto remoto entre redes, unindo dois lugares, Edimburgo e Amsterdã. Foram 1.200 quilômetros, 800 milhas, e a ideia era utilizar a rede para que músicos remotos estivessem no mesmo cenário para improvisar música. Fizemos isso em 2018 com improvisação de jazz. E aqui vocês podem ver o trompetista que estava fisicamente a 1.200 quilômetros do resto dos músicos que estavam tocando aqui. Vou mostrar para vocês. That's it. So this is the... Essa é a nova versão do telégrafo musical. É um concerto utilizando as redes que não estava desenhada para transmitir áudio e juntar artistas, era somente para enviar pastas, informações, dados, faz alguns anos atrás. E assim mesmo os artistas procuraram a forma para utilizar essa rede e se comunicar e procurar outros artistas e criar uma coisa maravilhosa como a possibilidade de estar juntos no mesmo cenário e criar música, inclusive estando em diferentes países, falando diferentes línguas, de uma forma maravilhosa e nunca pensada. Então a tecnologia está aí.
para oferecer esta comunicação, para ajudar esta comunicação entre a ciência. É uma boa forma de inovar para a ciência e a tecnologia. Existem outras formas. Há uma outra forma mais importante que eu gostaria de falar para vocês. É uma coisa na qual eu estou realmente muito envolvido. É como a ciência pode ser utilizada para criar arte. A natureza que nos rodeia é maravilhosa e rica. Uma coisa que nos rodeia para criar outro idioma, e a ciência é a forma de criar isso. Isso seriam as fórmulas matemáticas e físicas que nós estamos acostumados a ver nos livros. Existem formas de descrever fenômenos e entender as coisas que acontecem ao nosso redor. E a arte pode ser simplesmente uma outra língua para fazer a mesma coisa. Os artistas fazem um trabalho muito parecido aos cientistas, no momento de transmitir o que eles sentem e o que eles veem ao seu redor. É uma boa forma de juntar as duas coisas, unir as duas coisas. Como músico, claro, eu tenho a minha forma preferida, que é a sonificação de dados. A ideia da sonificação é muito simples. Começamos com qualquer coisa que está ao nosso redor, uma planta que está crescendo. Chegamos até coisas que podemos escutar, como sons numa escala musical. A ideia é que qualquer coisa pode ser música, que qualquer coisa se torna música através do som, herdando as propriedades principais da informação, como, por exemplo, temos dados como este, de dados lineares, que vemos no gráfico, como se mostra aqui. Se nós utilizamos esta forma de mapeio do conceito, associando, temos uma linha que, como vocês podem ver, há melodias que crescem exatamente como a informação, e se nós escutamos, se ouvimos, We have a melody. So, temos uma melodia crescente. Dessa forma, a informação linear não é muito interessante. Mas olhem o que acontece se a nossa informação é um pouco mais interessante. Por exemplo, se a informação tem propriedades estruturais, como neste caso, que temos informação modular em termos técnicos. A informação sobe e baixa e volta a subir. Utilizamos exatamente os mesmos métodos e as mesmas formas de mapeio. E aqui vocês podem ver como sube e baixa, e a melodia sobe e baixa. E a forma da melodia herda e representa a forma da minha informação. and the melody A melodia se torna ainda mais interessante, a informação é mais interessante, estruturada. Mas tem mais coisas a dizer de alguma forma, e a música herda isso imediatamente. Utilizando isso, trabalhamos com um estudante faz alguns anos, no ano 2012. CERN anunciou que tinha identificado um novo bóson.
essa nova partícula era chamada partícula de Higgs, e esse é um gráfico que foi publicado no ano 2012. E esta é... Os cientistas estavam muito empolgados com isso, e o que fazia com que eles se sintam assim era que essa parte mais alta que vemos aqui quer dizer que a partícula Higgs está aí. Então fizemos um mapeio com esses valores e o convertimos em notas musicais. Isto basicamente é o que Kepler fez faz centos de anos atrás, fazendo mapeios dos planetas para que correspondessem com notas musicais. Esse foi o nosso ponto de começo, e assim é como podemos ver no piano. Podemos ver a parte mais alta e também podemos ver a parte mais alta em nossa partitura. Aqui está uma partitura musical clássica que podemos ver que essas 3 notas de cima são as 3 notas de Higgs. Vou mostrar para vocês como soa isso. No tab. Se vocês fecharem os olhos, vão conseguir identificar muito claramente onde está o bóson Higgs, na parte mais alta que podemos escutar nessa peça. Aí esses são os pontos da gráfica onde temos os pontos mais altos. Por que não tentamos fazer um pouco de orquestra com isso? Fazer uma orquestra. Anton, so this is the... Então, como vocês podem ver, é um exemplo breve de como funciona corretamente, como na escala que podemos ver é uma boa estrutura, neste caso, para a utilização de uma escala, para fazer um mapeio dos intervalos entre os números e entre as notas. E depois um pouco mais de música, de sequência musical, e começar a trabalhar nisso. Achamos que é muito interessante trabalhar com escolas, por exemplo, com um grupo de estudantes, num povo na França, onde começamos a reunir dados com a temperatura da água,
quão brilhante estava o dia e transformar esses dedos numa escala musical e começar a trabalhar juntos e transformar isso numa forma colaborativa com os estudantes de música e então todos juntos tocar e compartilhar com a comunidade, que foi o que tínhamos pesquisado nessa apresentação. E nesse caso foi um concerto e explicando a ideia de Kepler de mapear as características físicas, interesses físicos dos músicos. E foi feito uma experiência, uma pequena experiência, que foi chamado LHC Música de Câmara, onde foi feito um vídeo que pode ser visto em YouTube de música de câmara. Aí nós podemos vê-lo. A ideia foi celebrar e comunicar a ideia de que trabalhamos todos juntos e algumas experiências baseadas na integração que os cientistas realizaram de forma conjunta e diferentes experiências, diferentes perspectivas, e todos contribuíram ao conhecimento essencial de apresentar diferentes ideias, diferentes perspectivas de conhecimento. Estes são quais foram os descobrimentos e o que eles faziam. O que foi feito é que 7 cientistas e músicos ao mesmo tempo fizeram a sonificação de seus dados. Foi pedido a cada cientista que proporcionara parte do seu trabalho e que esse fosse transformado em música e que fosse executado, que o sonificasse próximo ao detector que tinha adquirido. Tudo isso foi colocado junto, com um pouco de ajuda, e uma só peça musical da preparação científica. Deixa eu mostrar para vocês. Este é o CERN, o HCMI na Genebra, tem 27 quilômetros de distância. Vocês o veem como um círculo e coincide com a paisagem. Então, ALICE, CMS, LHC são os nomes das 4 experiências que foram realizadas. Essa experiência, no lugar onde foram realizadas, a informação é recolhida e tudo isso contribui para a mesma experiência física. Temos uma pessoa que toca o clarinete, outra toca o violino, outra é um pianista. E próximo do detector ALICE temos um flautista perto do CMS. E nesse momento era a chefa dos projetos físicos CMS, o que dava um maior significado a todos os dados obtidos. E pelo último LHC, apresentamos 2 músicos mais para dar um sentido, para apresentar todas as partículas que circulam nesse gerador e transformá-las em música. Temos uma harpa. E tudo isso foi um experimento social realmente fantástico, onde se trabalha no computador e vamos ver o que acontece na vida real. O que é essa experiência? É realmente maravilhosa. Maravilhoso ter uma pessoa que toca a harpa
E vocês vão ver na seguinte gravação o que é essa música. Deixe-me mostrar-lhes essas pessoas quando tocam juntas. And that's it. So, Esse é o resultado da colaboração. A ideia principal e a ideia mais poderosa é que é possível ouvir cada melodia separadamente. E isso é maravilhoso. Isso é ótimo. Mas se nós vemos todo o vídeo junto, nós podemos ver os músicos separadamente e isso faz sentido. Mas quando eles tocam juntos, quando todos os cientistas falam entre eles, nós começamos a notar mudanças que antes era impossível de perceber. São fragmentos criados pela interação, melodias separadas e faces que se unem em uma só, e diferentes contribuições que se realizam ao mesmo tempo, de uma forma colaborativa. E essa é uma forma de comunicá-lo que é real e tangível. Então, concluindo, a arte e a ciência não são somente o que as une. Não é somente a arte a par da ciência. Bom, o que é, na verdade, é a comunicação desde a ciência, a arquitetura, na pintura. Não se reduz a isso. Há várias formas de expressá-lo, de realizar descobertas, e há várias descobertas que a ciência possibilitou por meio dessa ideia de que há beleza e é possível através da simetria compartilhada das partículas físicas, e a tabela periódica química. Então, a arte não é só inspiração, pode ser também uma ferramenta para a ciência. Pode ser usada como uma forma de melhorar e de dar vida à ciência. Então, a arte pode ser a ferramenta definitiva para a ciência. E a ciência pode criar arte através de um processo de mapeamento. A beleza do universo, todas as propriedades e as estruturas podem ser mapeadas pela música. E ter algo que realmente pode transmitir esse poder. E isso é único, incrível.
A arte pode ser uma fonte para a ciência e para a tecnologia. E isso é muito importante para a inovação. E a ciência podem compartilhar o mesmo espaço.